Olá você, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E nesse vídeo, dando continuidade ao último vídeo que eu falei sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada, nesse eu quero tratar com vocês a respeito da teoria da fonte dependente, que é uma teoria que busca flexibilizar a utilização de provas ilícitas no processo penal. Lembra que eu disse no último vídeo que era como se a prova ilícita era como se fosse a morte daquelas provas? Pensa assim, numa fileira de dominós. Era como se você derrubasse o primeiro, todos os outros cairiam, certo? Aqui é diferente. Aqui é como se você colocasse uma barreira na frente para parar essa queda de dominós. Você vai romper o nexo de causalidade para que a prova, que antes era, digamos assim, ilícita, possa ser admitida e utilizada contra o réu no processo penal. Imagine o seguinte, a prova ilícita, ela é a morte. Ela contamina todas por derivação e aquilo morre, se extingue. Aqui não, aqui ela age como se fosse, sei lá, esferas do dragão que vão ressuscitar e vai permitir que utilize a prova. E é por isso que recebe muitas críticas, sobretudo dos defensores de teorias mais garantistas, porque você está admitindo uma flexibilização que pode ser extremamente perigosa em alguns casos, sabe? Você cria um precedente que, dependendo do caso concreto, pode virar arbitrariedade. A teoria da fonte dependente, ela veio do direito norte-americano, como, salvo engano, todas as outras três, e é utilizada no Brasil. Para isso, eu vou pedir para que você faça a leitura do artigo 157 do Código de Processo Penal, dos seus parágrafos 1º e 2º. Leia-os de coração aberto, tá? Assim, leia com aquela mentalidade que você vai entender e daí você vai perceber que tem um probleminha lá. O nosso legislador, ele fez o seguinte, ele falou, vou até abrir aqui para mim, que são inadmissíveis, né, no 57 caput, agora o parágrafo 1º, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente. Já o parágrafo 2º fala, considera-se fonte independente aquela que por si só, etc, etc, etc. Leia aí e você vai ver uma coisa. O legislador, ele usou a expressão fonte independente. Ele nomeou, ele positivou essa palavra, essa expressão. Só que ele descreveu teorias diversas. Ele descreveu nos parágrafos 1º e 2º as teorias da descoberta inevitável e da tinta diluída, que eu vou falar em outros vídeos. Ele basicamente fez o seguinte, ele falou assim, então, sabe aquele bicho que tem pelo, tem bigode, anda em telhado, faz miau? Então é a vaca, né? O legislador fez isso. Só que não é bem assim. Vamos lá. Agora que você sabe que esses dois artigos não tratam a respeito, esses dois parágrafos, melhor dizendo, não tratam a respeito da fonte dependente, lembre-se, ela não está positivada no direito brasileiro, não está positivada. Só o nome, mas o conceito é diferente. Mas o que seria então a fonte dependente? O seguinte, vamos pensar na seguinte coisa. Você tem uma árvore envenenada, certo? Tudo que vem dessa árvore é envenenado, seus frutos, tudo. Em contrapartida, você tem, desse outro lado, uma outra árvore. Essa árvore é pura, com frutos ótimos. Ou seja, você tem duas existências concretas. Essa é a palavra-chave, existência concreta, certo? Por quê? Você tem uma prova ilícita, aquela envenenada que não presta, e você tem uma prova obtida por meios lícitos. E elas existem concomitantemente, são simultâneas. Só que essa que pode, ela tem uma existência concreta que é válida. É esse o X da questão. A existência concreta. A palavra-chave ou a expressão-chave seria a existência concreta. Nesse caso, você, fazendo uma analogia, você poderia colher esse fruto, porque esse fruto é um fruto bom, é um fruto que servirá ao processo penal de modo que não violaria as garantias do réu. É assim que ela seria aplicada. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que precisa de um exemplo para poder entender o assunto e sair desse plano de abstração. Então, eu penso no seguinte, num exemplo que foi utilizado, salvo engano, no relatório do mensalão pelo ministro Joaquim Barbosa, ação penal 470 de Minas Gerais. Confere depois para mim, eu vou deixar na descrição, mas eu tenho quase certeza que é esse. Que foi o seguinte, o Procurador-Geral da República na época, ele pediu a quebra de sigilo bancário de alguns dos réus, certo? Só que ele não era legítimo nem competente para fazer esse pedido. Mas ao mesmo tempo, quem era competente? O relator da CPI. E ele também pediu. Ou seja, você tinha o Procurador-Geral da República, que não era legítimo para pedir isso, fazendo esse pedido que o Banco Central concedeu. Se fosse só isso aqui, não seria válido. Seria uma prova ilícita que deveria ser desentranhada dos autos. Entretanto, como o relator da CPI fez o mesmo pedido, isso era a existência concreta de uma prova lícita, pois ele era o competente. Então você percebe a fonte independente, porque ela é totalmente independente, aquela fonte lícita, ela é totalmente independente, seja por uma questão fática, seja por uma questão lógica, seja pelo nexo de causalidade, ela é totalmente independente daquela prova que foi produzida de forma ilícita. E por isso ela é aceita. O STF aplicou essa teoria, né, aplicou nessa ação penal,
e foi totalmente válido. Foi, inclusive, o relator, como eu disse, o ministro Joaquim Barbosa, já aposentado. Então, o que acontece? Essa prova independente, essa teoria da fonte independente, essa nova fonte, ela é totalmente independente, como a própria palavra diz. Ela existe concretamente, sem ter nenhuma relação, sem ter nenhum nexo de causalidade com a outra prova que não é válida. E é por isso que ela é aceita. Alguns doutrinadores, que são uma posição minoritária, né, falam que o Código de Processo Penal adota essas duas teorias. Mas, se você olhar com profundidade, você vai ver que o Código de Processo Penal, nos parágrafos 1º e 2º, usa termos como puderem ser obtidas ou seria capaz. Então, você realizando um malabarismo argumentativo com umas pitadas de futurologia e exercício mental um tanto que abstrato, você percebe que se você for levar ao pé da letra o que eles estão falando, hipoteticamente você vai conseguir fontes independentes em tudo, o que não é o caso. Existe a existência concreta. Só se lembrar do exemplo que eu acabei de dar da CPI do Mensalão, que o relator da CPI, ele era o legítimo e o competente, enquanto que o procurador-geral também pediu, mas ele não era competente, não era parte legítima para isso. Se fosse só o procurador pedindo, fim da história, a prova seria desentranhada dos autos em razão da teoria dos frutos da erva envenenada, daquela ilicitude derivada e assim por diante. Novamente, a fileira de dominós que seria derrubada. Mas não, aqui a fonte independente, isto é, o pedido da CPI, que era legítimo, tinha existência concreta e que estava em perfeito acordo com o ordenamento jurídico, era totalmente lícito, beleza, ele foi válido e foi aceito, conforme a Corte Máxima do Brasil determinou nessa ação penal. Eu falei brevemente, isso ficou um pouco mais do que eu pretendia, mas como eu sempre falo, esse vídeo é bem introdutório, ele é bem básico e ele não substitui de forma alguma nada, assim, uma leitura mais focada nas doutrinas e nos acórdãos dos tribunais superiores. E por esse vídeo é só isso, muito obrigado, até a próxima.